Então, ó, o exemplo 7, aceleração de uma partícula. Então, dá no campo vetorial de velocidade. Então, aqui o vetor v é 2t na direção i, mais xz na direção j, menos e ao quadrado vezes t na direção k. Tá? Determine a aceleração na forma vetorial. Então, olha só. O 2t é a velocidade u, xz é a velocidade v, e menos e ao quadrado t é a componente w. Tá? Então, ó, tá aí, ó, estão as componentes. Ó, u é igual a 2t, v é igual a xz, e w é igual a menos e ao quadrado. O que a gente tem que fazer? Aceleração na direção x. Tá? A gente vai usar essa fórmula aqui. Tá? Eu peguei nos casos mais gerais. Tá? Então, u é 2t, o v é xz. Então, ó, a gente vai ter que derivar u em relação a x, y e z em relação a t. Tá? A derivada de u em relação a t dá 2. Em relação a x, y e z é 0, né, porque só tem a componente t. E aí a gente substitui, né, na aceleração de x vale 2. Tá? Então a aceleração na direção x vale 2. Bom? Ó, percebam então, agora a aceleração na direção y. A derivada de v em relação a t mais isso aqui tudo. Tá? U dv dx mais v dv dy mais w dv dz. Então nós temos aqui as componentes novamente. E aí, ó, a velocidade v só tem a componente x e z. Então, ó, dv dt dá 0, dv dx dá z, porque aí estamos derivando em relação a x, então tudo que não é x é constante. Derivada de v em relação a y é 0, e derivada de v em relação a z é x. Tá? E aí a gente substitui os resultados aqui. Então, o dv dt deu 0, tá? Aí tem, ó, o dv dx vale z, então a gente vai pegar o u, que é 2t, vezes o dv dx, que é z. O dv dy deu 0, então fica de fora, mais o w, né, que é menos z ao quadrado vezes t, vezes o dv dz, que é x. Tá? Fica arranjando os termos aqui, o ay dá zt, que multiplica 2 menos xz. Tá? Poderia ter deixado aqui dentro também, não tem problema. E a mesma coisa a gente vai fazer com a aceleração de direção z, né? Que agora é o dw dt, mais o dw dx, mais v dw dy, mais w dw dz. Então, aqui de novo, né, as componentes. dw dt dá menos 2, dá menos z ao quadrado. dw dx dá 0 porque não tem. dw dy também dá 0. E o dw dz vai dar menos 2zt. Tá? Então, a z vai ficar derivado com menos z ao quadrado. Em relação a x é 0. Em relação a y é 0, só vai ter o termo, esse termo aqui, ó, o w, menos z ao quadrado vezes t, vezes menos 2zt. Vai ficar 2z ao cubo t ao quadrado menos z ao quadrado. Tá? Ou colocando a evidência o z ao quadrado, fica 2zt ao quadrado menos 1. E aí, a gente substitui as componentes das acelerações na aceleração vetorial. Então, o vetor A, tá, é o 2i mais zt, que multiplica 2 menos xz na direção j, mais z ao quadrado, que multiplica 2zt ao quadrado menos 1 na direção k. Bom? O exemplo 8. O escoamento de um fluido incompressível em regime permanente, cuja densidade vale 998 km/m3, tem o seguinte campo de velocidade: 2x ao quadrado na direção i menos 2y ao quadrado na direção j. Letra A. Determine a aceleração na posição x igual a 1 e y igual a 2. E B. Usando a equação de Euler, determine o gradiente de pressão na posição x igual a 1 e y igual a 2. Considere que a aceleração da gravidade está orientada no sentido negativo do eixo z. Bom? Então, ó, letra A, determina a aceleração na posição x igual a 1 e y igual a 2. Então, nós vamos ter agora, ó, nós temos essa aceleração aqui, tá? Mas ele é em coordenadas bidimensionais, tá? Regime permanente. Então, nós vamos ter já isso aqui, ó, o du dt é 0, du dz também é 0 e o w é 0. Então, esse termo não existe e esse primeiro não existe. Só vai ficar esses dois aqui do meio, tá bom? Então, tá aí, ó. Só um momentinho, pessoal. Então, nós temos agora então, a aceleração de x, regime permanente bidimensional, só aqui.
E a aceleração de y vai acontecer a mesma coisa, tá? Ó, o dv dt e o dv dz são iguais a zero, e o w também é igual a zero. Tá? E aí, a aceleração em y vai ficar u dv dx mais v dv dy. E aí a gente tem que u é 2x ao quadrado e o v é menos 2y ao quadrado. Tá? E aí a gente tem a derivada de u em relação a x é 4x, derivada de u em relação a y é zero, derivada de v em relação a x é zero, e derivada de v em relação a y é menos 4y. Tá? Se for para substituir número, pessoal, é mais fácil fazer todas as derivadas, tá? E depois substituir no ponto. Ó. Para o ponto x igual a 1, y igual a 2, ó, o u vale 2, tá? Ó, 2 vezes 1 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Du dx dá 4, 4 vezes 1, 4. O du dy é 0, dv dx é 0. E o dv dy é menos 8, né? Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então é mais fácil substituir do que substituir as letras para depois multiplicar. É muito mais fácil errar. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Aí a gente substitui, ó, o ax é u du dx mais v du dy, então vai ficar u vale 2, 2 vezes 8, menos 8 vezes 0. O ax é igual a 16. Por AY, tá? U dv dx mais v dv dy, ficar 2 vezes 0, menos 8 vezes menos 8, o AY deu 64. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado na posição x igual a 1 e y igual a 2 vale a é igual a 16i mais 64j. Então, se tiver um exercício, né, eu vou pedir, né, é bem provável que eu peça um trabalho e tal, né, determine a aceleração no ponto tal. Né, vocês façam a derivada, e aí com as velocidades e as derivadas, vocês substituem os valores no ponto, tá? E depois vocês fazem essas contas, que fica muito mais simples do que pegar aquelas letras lá e ficar substituindo, tá bom? B. Usando a equação de Euler, determina o gradiente de pressão na posição x igual a 1 e y igual a 2. Considere que a aceleração da gravidade está orientada no sentido negativo do eixo z. A equação é dada desse jeito, tá? dp é igual a ρg menos a. Tá? Como não temos nada no eixo z, só vai ficar dp dx vai ser igual a menos ρx, tá? Se fosse decompor, ficaria se fosse decompor em x, né, levando em conta o g, ficaria dp dx é igual a ρ gx menos ax, tá? Mas não tem o gx, então, e a gente é só pegar o menos 998 e substituir o valor da aceleração em x, que dá menos 15.968. E aí, ó, o dp de y vai ficar menos ρy, tá? Vai ser menos 998 vezes 64, tá? Menos 63.872, tá? Essa unidade que a gente calculou agora, ela está em Pascal por metro. Aí eu dividi por 1000, tá? Então, dp é igual a menos 15,97i e menos 63,87j quilopascal por metro, tá bom? Então,